Pessoal, vamos lá. A CCJ do Senado adia a análise de proposta que retoma a cobrança do DPVAT. O governo busca acordo para a aprovação do projeto que enfrenta resistência entre senadores da oposição. Se aprovado, o texto ainda libera o executivo a gastar cerca de 15 bilhões de reais este ano. Pedro Nascimento está na ponta da linha aí com a gente ou não? Ainda não? Então tá, vamos debatendo aqui. Se o Pedro chegar, ele vai trazer alguns bastidores dessa história toda. Mas fato é, Eduardo, que tem todo um debate em torno da volta do DPVAT, mas tem um jabuti ali no meio, de 15 bi. Esse está sendo o problema lá no debate. Esse jabuti é indecente. Agora, sobre o DPVAT, todo mundo que acompanha o Conversa sabe que eu sou contra criação ou volta de qualquer imposto, porque o brasileiro já está arrebentado. Agora, o DPVAT é necessário, Júnior. Sem ele, uma pessoa pobre que está atravessando aqui a Barão é atropelada e fica absolutamente desassistida. Sem ele, uma pessoa humilde que está atravessando a Davi Sarnoff lá na cidade industrial é atropelada, morre e a família não tem dinheiro para fazer o sepultamento. Como o próprio nome diz, ele é obrigatório para dar assistência às vítimas de acidentes. Agora, ele tem que voltar dentro de alguns parâmetros. Eu estou gostando, por exemplo, que ele vai voltar dentro da Caixa Econômica Federal. Antes ele ficava ligado à chamada seguradora líder. E era uma farra. Usavam dinheiro para... E era ligado ao BIVAR, você lembra disso? O BIVAR. Isso era usado para fazer coquetéis, encontros. A turma do Denatran e do Contran lá em Brasília, os caras... Tudo foi denunciado aqui na Assembleia. Era tanto dinheiro que chegou um ponto que tinha tanto dinheiro que não precisava de cobrar. Por isso suspenderam a cobrança. Então é o seguinte, é voltar com uma taxa bem pequenininha, porque o volume de carros justifica que seja bem pequenininha, e voltar controlado pela Caixa Econômica Federal e com um conselho, de fato, capaz de vigiar. Se for assim, vamos engolir. Outra coisa, hein, que eu gostei também. Lá atrás, Júnior, nós da Itatiaia brigamos muito para que o DPVAT custeasse despesas de hospitais como o de Lombeiros, pronto-socorro, hospitais públicos. Agora já vem no bojo da volta do imposto uma parcela que vai para esse serviço. Porque quando o cara sofre um acidente na rua, ainda que ele tenha dinheiro para pagar ou um convênio, quem faz o primeiro atendimento é o hospital público e tem que ser ressarcido. Então, para ficar bem claro, se ele tiver que voltar, que seja com rédea curta. Pois é, vamos dar um pulinho agora em Brasília, porque aparentemente, Pedro Nascimento, e não há muita dúvida que o DPVAT vai voltar, mas tem um impasse aí que gira em torno desses bilhões e bilhões e bilhões, uma espécie de um jabuti, seria isso? Bom dia. Bom dia para você, Júnior, e bom dia também para os debatedores do Conversa de Redação. Aqui em Brasília, ontem, a expectativa era com relação à discussão sobre a volta do DPVAT. Essa discussão que aconteceria na Comissão de Constituição e Justiça do Senado estava marcada para as 10 da manhã, só que às 10h50 essa reunião ainda não havia começado e quando começou, logo de cara, o governo já pediu para que esse projeto fosse retirado da pauta. O DPVAT, para quem não lembra, é aquele imposto obrigatório pago pelo motorista e que serve para cobrir indenizações no trânsito, indenizações relacionadas a mortes, invalidez e acidentes. Acontece que a discussão a respeito desse projeto não é nem em si sobre a volta do imposto ou sobre a forma como ele será cobrado, mas sim sobre uma emenda que a gente chama de jabuti, que não tem muita relação com o texto, e que permite ao governo uma mudança na regra do arcabouço fiscal aprovada no ano passado e que, na prática, permitiria que o governo antecipasse aí 15 bilhões de reais em recursos neste ano, recursos que estão na mira dos senadores que querem que parte deles seja usado para o pagamento de emendas parlamentares. Então, é isso. A discussão ainda não avançou porque não há consenso sobre quais emendas serão pagas, como serão pagas, mas assim que os senadores entrarem nesse consenso, o projeto certamente será votado e certamente será aprovado no Senado. Bom, é isso. Esse é o principal cerne da questão, mas eu queria que vocês falassem sobre a volta do DPVAT. Fica aí a discussão com vocês. Tchau, tchau. Obrigado, Pedro. Rita, o Pedro traz ali, pelo menos o que ele apura nos bastidores e acompanha, é que o DPVAT vai voltar, não tem muito jeito. Mas a discussão é outra ali no projeto, né? São os 15 bilhões que vão ser liberados. Pois é, ou 15 bilhões ou emendas, ou os dois, né? Eles estão tentando chegar em um consenso quem vai pegar o quê. Ou seja, pega o DPVAT, cria-se um jabuti, que é algo que não tem nada a ver com o assunto, para exatamente beneficiar
o governo na sua gastança e os deputados deputados e senadores na sua fome. Os dois têm a mesma fome, dinheiro em dinheiro. O governo quer dinheiro para gastar no executivo lá, e os deputados e senadores, dinheiro. Tudo é projeto de poder, nada é projeto de Estado, nada é para o cidadão. E aí, William, tem toda a discussão em torno do DPVAT, que o Eduardo foi nela ali, tem essa história que Pedro traz agora. E qual que é a sua leitura em torno disso tudo? As pessoas não gostam muito quando a gente toca em determinados personagens, eu percebo isso, né? Quando você fala, por exemplo, ressuscita uma Dilma, um Lula, nessa conversa, né? A parte emocional e não racional faz com que você fale assim, não quero nem ouvir isso, já está puxando, isso é partido, está tomando partido. Não, gente. Na verdade, quando você olha para esse cenário político e vê as armadilhas, né, que aparecem, o Eduardo falou assim, não vou nem falar do Jabuti. Não, o Jabuti é legal a gente falar, sabe, Edu? Porque, na verdade, eu entendo a problemática. Ele é indecente. Eu entendo a problemática do DPVAT e a necessidade dele. Porém, como diria o Ulisses Guimarães, abre aspas, Jabuti não sobe em árvore. Se está lá, ou foi enchente, ou foi mão da gente, fecha aspas. Colocaram ali. Qual é o objetivo? Dinheiro, negociata, acordos. E é isso que enoja. Porque tudo para quando você não tem os acordos necessários. E assim, infelizmente, Brasília é movimentada pela parte da grana, amigo. Para além disso, esquece. Eu vejo essa choradeira. Hoje eu estava vendo a história de um deputado chorão que fica sobre cachorro. Se a gente chegar nesse tema, o cara chora, faz, aí depois você vê se é tudo cena. Porque no fundo, o meu discurso é um, mas a minha atitude é outra. Então, tudo bem, o objetivo de voltar com o DPVAT é por quê? Porque o Bolsonaro cancelou e aí eu tem que voltar. Por quê? Porque é a maneira de eu conseguir grana para fazer o que eu quero, para colocar 1 bilhão lá em Minas Gerais, se é que esse dinheiro vai chegar. Então, acho que eu vejo muito discurso, muita atrapalhada, onde no fundo, esses senhores de Brasília só estão preocupados com o quanto receber de emendas para poder fortalecer a sua base. Pelo que Pedro disse ali, Marcelo, o DPVAT vai voltar. A discussão é em torno de outra coisa, né? Ô, Júnior, sem demagogia nenhuma, eu vou falar que eu sou muito contra a volta do DPVAT. Eu entendo que os impostos são necessários, eu entendo que, né, a gente vive em comunidade, a gente precisa pagar imposto para ter acesso aos serviços públicos. Só que o imposto, que é rodeado de tantas polêmicas, tantas denúncias, né, muitas delas avançaram, né, que situações inexplicáveis até para onde que esse dinheiro ia, como que esse dinheiro ia para algum grupo político, não faz o menor sentido ele voltar, não. E a gente pode falar, é um dinheiro pequeno, era R$105, depois caiu para R$70, depois caiu para... É um dinheiro que vai se acumulando no tanto de imposto que o brasileiro já paga, né? E aí quando você vê, né, a reforma tributária aí, na verdade, não teve nenhuma redução de imposto, você soma um reajuste aqui, um reajuste ali, isso não acompanha o reajuste salarial dos trabalhadores. Então, mesmo que seja um imposto pequeno comparado com o IPVA, com o IPTU, ainda assim você vai somando a conta. E quando você vê, o brasileiro está trabalhando 4, 5 meses para entregar o dinheiro para o governo e o que vem de retorno é muito pouco. Então, eu acho que mesmo que seja um imposto simbólico e, na teoria, seja um imposto importante, eu sou muito contra a volta do DPVAT. Ainda mais quando a gente vê algumas discussões no Congresso que podem aumentar gastos públicos, que são extraordinários. Quer dizer, o DPVAT ele pode representar 4, 5 bilhões de arrecadação. A PEC do quinquênio, que aumenta o salário dos juízes, pode aumentar até 80 bilhões por ano. Então, o que é o DPVAT perto de... O que são 4 bilhões perto de 80 bilhões que vão aumentar, né, com essa possível mudança aí da volta do quinquênio? Então, eu acho que é preciso se posicionar contra. Eu acho que os deputados, senadores deveriam fazer esse cálculo. Será que, mesmo sendo um imposto, na teoria importante, será que o tanto de denúncia que vem acompanhado vale voltar com ele? Ou é melhor livrar o cidadão de mais um gasto? Eu sou muito contra a volta do DPVAT, acho que vai ser uma bola fora do governo e do Congresso.